Capítulo 19. É um espírito gigante da tempestade. Droga, como poderíamos nos encontrar com este tipo de coisas neste caminho? Não tínhamos limpado tudo antes. Onde estão os magos das várias academias? Precisamos da ajuda deles. Algumas vozes nervosas soaram. Vamos ativar primeiramente a formação em grande escala da magia de defesa, senão, aqueles acólitos certamente morrerão. Depois de alguns encantamentos, todas as paredes do dirigível foram envoltas por uma camada de luz branca leitosa. Todas as rachaduras no dirigível brilharam com uma luz verde enquanto as videiras subiam e bloqueavam com firmeza quaisquer aberturas. Agau. O rosto de Leyline ficou vermelho quando ele ofegou pesadamente. Quando o gigantesco espírito da tempestade falou mais cedo, os acólitos tinham sentido uma força gelada pressionando-os. Malícia imensa, ilimitada e crua. Leyline achou difícil respirar. Felizmente, depois que a formação de magias de defesa foi ativada, Leyline sentiu-se muito melhor à medida que a pressão se elevava. Caso contrário, a maioria dos acólitos no corredor poderia morrer de sufoco momentos depois. Seres humanos, vocês devem pagar o preço por sua loucura. O gigantesco espírito da tempestade uivou. À medida que as ondas sonoras percorriam a formação da magia de defesa, a luz branca leitosa vibrou. Poderoso ser da natureza, por favor apazigue sua fúria. Temos uma carta aqui. Uma voz familiar soou ao lado dos ouvidos de Leyline. Era o capitão do dirigível. Esta é a carta de concordância que tivemos com Sua Majestade, o Rei da Tempestade, que nos concede passagem por esta área. Disse Kirkul com uma voz cheia de confiança. Carta de acordo? A voz do espírito gigante da tempestade continha suspeita, que ele seguiu com um rugido furioso. Pendre é livre, o acordo não me obriga a isso. Continue rugindo. Raiva, Dami Kambutra. Com o encantamento falado, a tempestade lá fora tornou-se 10 vezes mais violenta do que antes. Droga, é realmente um errante, eu ganhei no jackpot. A voz de Kirkul soou mais uma vez, mas não carregou a confiança usual e foi infundida com a exasperação preferivelmente. Todos ataquem juntos. Asterisco rumble, asterisco. Muitas luzes brilhantes coloridas brilharam continuamente fora da janela, chocando com um relâmpago. O dirigível gradualmente começou a balançar. O rosto de Leyline ficou um pouco pálido. Ele só podia orar para que os magos usassem seu poder e perseguissem aquele maldito espírito da tempestade. Caso contrário, ele não conseguiria escapar já que estava preso no alto do céu. Bang! Houve outro estrondo e o dirigível recuperou sua estabilidade. Ele saiu? É apenas um espírito gigante da tempestade que acabou de amadurecer, só é comparável à metade de um magus elemental no máximo. Há 9 de nós aqui, então fugir é natural. As vozes das discussões dos magos soaram de fora. Obviamente não levou muito esforço para eles, o que facilitou a mente dos acólitos. Como esperado, quando os acólitos ouviram essas palavras, todos gritaram e aclamaram alto. Vou, para nossos grandes magos. Droga, eu pensei que iria cair e ser esmagado em carne picada. Haha, olhe para aquele covarde, ele realmente mijou em suas calças. Os acólitos todos zombaram de um acólito azarado e expeliram o medo que tinham mantido em seus corações. Os olhos de Leyline examinaram os arredores. Quando o espírito gigante da tempestade falou mais cedo, Jaiden tinha liberado já as videiras que uniam Caliveir, e agora parecia que Caliveir tinha escapado. No entanto, embora o rosto de Jaiden estivesse muito pálido, manteve-se firme e manteve a pose de um vencedor. Chip aí não detectou que Jaiden estava carregando um artefato mágico antes. Parece que foi adquirido recentemente, e o único meio disso é através de Dorothy. Parece que depois de obter o artefato mágico, Jaiden tem levado Caliveir a começar uma briga com ele com impaciência. Se não fosse por esse incidente, é muito provável que ele tivesse conseguido. Leyline pensou para si mesmo. Por causa da interrupção do espírito gigante da tempestade, a luta entre Jaiden e Caliveir permaneceu instável enquanto desenhava suas cortinas. A partir de então, Caliveir tentou o seu melhor para evitar aparecer no mesmo lugar que Jaiden. Parecia que ele estava com medo do artefato mágico de seu oponente. Essa luta tinha influenciado grandemente os pensamentos de Leyline. Caliveir já inflamou sua energia de vida interna, e conseguiu passar através do gargalo e se tornou um verdadeiro cavaleiro. No entanto, na frente de um acólito com um artefato mágico, ele ainda é tão fraco como um cordeiro. Parece que a força dos magos supera em muito a dos cavaleiros. Originalmente, eu pensei que eu deveria inflamar minha energia da vida interna. Mas depois disso, se eu não a tiver inflamado antes de chegar à escola, então vou desistir. Eu definitivamente tenho que despejar toda a minha atenção e energia em meus estudos para se tornar um mago. Leyline decidiu. O tempo passou lentamente e o dirigível finalmente alcançou outro continente. Além do incidente com o espírito gigante da tempestade, o dirigível teve vários encontros com outras criaturas voadoras. Isso levou Leyline a perceber que não só os mares da morte eram difíceis de navegar, mas era o mesmo nos céus. Felizmente, a carta de acordo de Kirkul ainda era bastante eficaz na frente das várias criaturas grandes e nenhum conflito foi iniciado. Durante esse período, o dirigível desceu várias vezes e despediu-se de vários professores e acólitos. O dirigível tornou-se lentamente mais vago. Outra dúzia de dias passaram inconscientemente. Asterisco bang asterisco. O dirigível desembarcou e todo o interior estremeceu. Chegamos ao osso abissal Moor. Atenção a todos os acólitos da Academia Floresta dos Ossos Abissais. Por favor, tragam seus pertences e deixem o dirigível de uma forma ordenada. Uma voz tocou através das cabines. Nós finalmente chegamos?
Leyland embalou seus pertences e rapidamente deixou o pequeno espaço que ele tinha se escondido durante o mês passado. Jaiden, Caliveir, por favor, compareçam. Dorothy segurava um bastão preto com uma grande joia verde embutida na ponta. Tudo bem. Jaiden e Caliveir balançaram a cabeça e começaram a contabilizar o comparecimento. Leyland olhou para Caliveir. Desde o incidente na sala de jantar, este jovem tinha se tornado muito mais silencioso e muitas vezes trancou-se em seu próprio quarto. Olhando para seu rosto agora, ele parecia estar mais sombrio do que antes. Pelo contrário, Jaiden era extremamente animado e, de acordo com alguns rumores, ele já tinha sido aceito por Dorothy como um aprendiz. Aprendizes eram diferentes de outros acólitos com seu status eram mais elevados, e eles poderiam mesmo livremente obter um monte de conhecimento avançado de seu professor. Uma dúzia de pessoas saíram do dirigível. Então está aí a nossa academia? Parece um pouco desolado. Leyland olhou para os arredores e parecia bastante desolada. Havia algumas pequenas trilhas com vestígios óbvios de que outros usaram antes. Havia uma placa de madeira no meio de uma encruzilhada cheia de vários buracos. Havia direções escritas em preto mostrando os vários locais. A Terra das Sombras e da Morte, Osso Abissal Muor. As palavras se torceram, e Leyland sentiu seu couro cabeludo ficar entorpecido. Hehe, sigam-me. Dorothy esticou seu corpo vagarosamente, e seus ossos brancos rangidos estalavam como se eles fossem desmoronar a qualquer momento. Prestem atenção. Embora os acólitos da nossa academia façam uma limpeza programada, ainda existem criaturas vivas e seres poluídos e malvados vagando nessa área. Então, se você se desviar, acho que poderíamos prestar homenagem ao seu corpo falecido logo depois. Dorothy riu e os rostos dos acólitos mudaram. Eles seguiram Dorothy de perto, com medo de perdê-lo. O grupo atravessou gradualmente através do Osso Abissal Muor. O que é isso? Leyland caminhou no meio do grupo, e de repente algo negro piscou na frente dele. Parecia ser uma criatura azul com um chifre. Chip aí, comece a digitalização. Tarefa iniciada. Iniciando scanner. A voz robótica do chip aí soou. Uma criatura desconhecida de alta energia. Estimativa. Força, 3, 4. Agilidade, 4, 5. Vitalidade, cerca de 5. Avaliação, extremamente perigoso. Seja o que for, é muito mais forte que os lobos negros e pode ter alguns truques estranhos nas mangas. Um cavaleiro só morreria se encontrassem um. Leyland apressou-se para frente. Nessa terra onde o perigo escondia-se, parecia que o esqueleto de vestes negras, o professor Dorothy, era seu único seguro. Parece que nossos pequenos acólitos finalmente compreenderam os perigos. As chamas verdes nas pupilas de Dorothy tremeluziam quando ele disse indiferentemente. O grupo prosseguiu em frente, e muito em breve a terra estéril diminuiu e mais silvicultura podia ser vista ao redor deles. Muito em breve, Leyland entrou em uma floresta de cor preta. Ele não sabia se era uma ilusão, mas Leyland sentia como se o sol no céu tivesse diminuído depois de entrar na floresta, e havia uma camada de névoa branca nos arredores dando um frio. Atenção, atenção, um ser de alta energia está se aproximando. Posição no ar. O alerta do chip aí soou. Leyland apressadamente olhou para cima e agachou-se. Cac. Um som penetrante tocou. Um corvo preto com olhos vermelhos se abaixou e passou pela posição de Leyland. Suas garras afiadas dirigiram-se para o rosto de uma acólita. Asterisco boom, asterisco. Uma bola de líquido esverdeado atingiu o corvo diretamente e o corvo caiu no chão. Uma fumaça branca surgiu, produzindo um efeito corrosivo. A acólita feminina permaneceu enraizada no chão e de repente gritou alto. Poucos segundos depois, o corvo no chão desapareceu sem um cadáver e só havia uma enorme impressão na terra corroída. Parece que esses corvos de olhos vermelhos aumentaram em números novamente. Acho que vou precisar distribuir mais missões depois que retornarmos, e deixar que os acólitos limpem essa área. O que vocês todos estão olhando? Vamos! A voz de Dorothy soou na frente e a acólita chorando esfregou os olhos e apertou os dentes enquanto caminhava para frente. Leyland ficou assustado e seguiu apressado. Depois de mais uma hora de viagem, o grupo chegou ao centro da Academia Floresta dos Ossos Abissais. Isto é, Leyland viu uma área espaçosa na frente dele. E o que era projetado diante de seus olhos era um grande cemitério. No lugar da Academia Floresta dos Ossos Abissais, um grande cemitério estava localizado. Este cemitério era extremamente enorme e era marmoreado em preto e branco, aparentemente luxuoso. Só que parecia ter sido abandonada por algum tempo. Muitas das sepulturas tinham ervas daninhas crescendo sobre eles, e alguns até tinham videiras. Ocasionalmente, os corvos grasnavam em cima deles, dando fora uma vibração terrível. Bem-vindos à sua casa de sombra e morte, Floresta dos Ossos Abissais. Dorothy riu, mas não importa como Leyland o visse, Dorothy parecia estar se alegrando em sua infeliz situação.